Caros mestrandos, preparei este vídeo para vos dar o feedback da atividade 1 sobre o tópico de introdução à gestão ambiental. E o que se pretendia é que, divididos em grupos, as equipas, após a leitura cuidada dos materiais disponibilizados, iniciassem pesquisas na internet e que identificassem, em termos de cada um de vós, identificasse 3 sites que considerassem fundamentais na área da gestão ambiental e dos seus princípios e instrumentos. E que depois da sua identificação os caracterizassem e classificassem o que considerassem melhor e mais completo em termos dos instrumentos e das políticas de gestão ambiental. No geral, o trabalho das equipas foi equilibrado, embora tivesse havido alguns elementos que contribuíram mais do que outros e por isso também as notas depois foram diferentes. Cada um de vós pode verificar a nota que obtiveram individual no respectivo comentário, que tem muito a ver com o comportamento da própria equipa. Eu aqui queria só salientar, por um lado, que as equipas pesquisaram sites diferentes, embora haja sempre alguns que são comuns entre as equipas, mas o que se pretendia de facto era uma organização, pelas suas características, fosse exemplar, porque aplicasse, por um lado, quer os princípios de política do ambiente, por exemplo, o princípio do apagador, o princípio da precaução, o princípio da participação, etc. Portanto, à partida, são instituições que têm comportamentos pró-ambientais porque cumprem muitos desses princípios, que alguns são voluntários, outros não, estão regulamentados, como por exemplo o princípio de poluidor-pagador, que está regulamentado pelo menos na legislação portuguesa e não só na lei da responsabilidade ambiental. E que também identificassem se essa organização cumpria os instrumentos de apoio à gestão ambiental, obviamente que os instrumentos que são obrigatórios, como os regulamentares e os económicos, muitos deles são obrigatórios, mas também os voluntários, como os temas de gestão ambiental, de certificação, o EMAS, os relatórios de sustentabilidade, etc. Portanto, pretendia-se que vocês não só os identificassem, mas que os caracterizassem. E depois, com base nessa caracterização, identificassem qual era o melhor. Portanto, todas as equipas de alguma forma cumpriram esse objetivo, algumas de uma forma mais completa do que outros, tendo identificado ou caracterizado mais sites depois no trabalho final, ou tendo o cuidado depois de justificar no próprio trabalho e comparando os diferentes sites. É interessante verificar que as 3 equipas consideraram o melhor site de diferentes locais, o que isso foi interessante. Obviamente, normalmente o site que é sempre que aparece sempre no topo é a Agência Portuguesa do Ambiente, porque ela por si só é a própria agência que disponibiliza toda uma explicação de todos os princípios de política de ambiente e também os instrumentos, e que também de alguma forma os cumpre. Mas também, por exemplo, outra organização que uma das equipas selecionou, que foi a análoga para o Estado do Rio de Janeiro, que foi o Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, que também as suas próprias características e que no site encontra-se essa informação, disponibiliza uma série de informação sobre estas questões da gestão ambiental, tendo em conta aquilo que se era pretendido. Outra equipa também selecionou o Oceanário, que não é uma organização pública, digamos assim, com as características das outras agências nacionais, mas é uma organização que tem muitas preocupações ambientais e por isso, através do seu site, disponibiliza uma série de informação sobre os instrumentos e as políticas que cumpre, e daí ter sido também selecionada por uma das equipas. Depois eu queria só chamar aqui a atenção que, obviamente, através do site, as organizações tentam, tanto quanto possível, da mesma forma, por exemplo, quando é o relatório de sustentabilidade, reportar e comunicar tudo o que é mais positivo da organização. E, por exemplo, as vossas equipas selecionam a EDP, mas sabe-se não pelo site que a EDP tem tido comportamentos às vezes não tão pró-ambientais, passando obviamente, por exemplo, porque explora ainda combustíveis fósseis, porque teve alguns comportamentos também não muito corretos, por exemplo,
nas hidroelétricas, por exemplo, tendo ocupado áreas com valor patrimonial e de biodiversidade muito elevados. Portanto, alguns ambientalistas são um bocadinho, digamos, contra a empresa de energia de Portugal. Ou de produção de energia. Mas claro que através dos sites nem sempre isso pode-se conseguir ver. E o que se pretendia, obviamente, ninguém foi penalizado por isso, era através do site verificar, o que se pretendia que vocês tomassem um contacto um bocadinho na realidade com o que é que se entende por estes instrumentos e o que é que se entende por esses princípios e que de forma possam ser aplicados. Portanto, eu no geral acho que todas as equipas cumpriram o objetivo que era pretendido. Agradeço a vossa participação e qualquer comentário que tenham em relação à avaliação ou algo de conteúdo que não tenham compreendido, por favor, não hesitem em contactar-me e resta-me desejar a continuação de bons trabalhos e de bom ano letivo.